Tá, meus irmãos, na presença do Senhor. O apóstolo Tiago está escrevendo aos crentes da igreja primitiva, dizendo que o Senhor, no entendimento de Tiago, ele quer que o Senhor tenha prazer que todos os crentes andem em estreita relação com Ele. E a Bíblia revela o plano geral de Deus para o mundo e fornece raízes de diretrizes da base cristã para as nossas vidas também. E através desse texto eu quero trabalhar com os irmãos alguns planos específicos de Deus para a nossa vida. Porque ouvir Deus é essencial. A fim de nós conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós devemos aprender a ouvir a sua voz. E ouvir Deus é o que nos mantém de pé, nos mantém na fé, nos mantém na comunhão com Deus e com a sua palavra. O texto de Tiago aqui diz que existem dois tipos de ouvintes. Existem os ouvintes com propósitos, são aqueles que frequentam a igreja a cada culto com expectativas. Eles colocam em prática o que eles ouvem, o que eles aprendem da palavra de Deus, da parte de Deus. Mas há também os ouvintes passivos, que podem desfrutar de um sermão, mas não têm a intenção de aplicar nas suas vidas aquilo que eles aprendem, aquilo que é ensinado. Embora a frequência à igreja possa fazer parte das suas vidas, muitos não têm a intenção de mudar de vida, não têm a intenção de aplicar a palavra de Deus à sua vida. Então talvez já surja um questionamento na sua mente: como eu faço para andar com Deus? E o texto diz aqui que nós devemos nos comprometer a descobrir e a obedecer à vontade do Pai. Então, para andar com Deus é preciso ter fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para andar com Deus precisa ter fé, acreditando que Deus existe, que Ele está perto de nós e que você pode falar com Ele. E é preciso prosseguir, porque a comunhão com Deus, irmãos, é crescente. Nós vamos crescendo. A vida cristã é uma caminhada. A salvação é tanto um ato momentâneo quanto eterno. A pessoa que aceita Cristo como Salvador, ela é perdoada instantaneamente. Ela é justificada. Mas a partir dali se desenvolve um processo de crescimento. É como o bebê que acabou de nascer. Ele tem vida, é uma pessoa completa, mas precisa crescer, precisa desenvolver. Assim também a nossa comunhão com Deus precisa ser trabalhada. Já pensou? Quando nasce uma criança, uma família, é uma alegria, é uma felicidade, é uma festa, a família fica feliz, os familiares ficam felizes, há aquela alegria, aquela recepção, aquela coisa maravilhosa e gostosa do nascimento de uma criança. Mas imagine 3 meses depois, em uma consulta rotineira no pediatra, fica todo mundo assustado porque o médico descobriu que a criança não cresceu. Aqueles momentos de alegria do nascimento se transformam em tragédia, e está todo mundo apavorado porque a criança não desenvolveu. Não houve alteração, desenvolvimento nessa criança. E é uma estranheza. Só que na vida cristã, nós não estranhamos o fato de estagnar, de parar de crescer. Muitos se acostumaram e estagnaram na sua vida cristã. E pior do que isso, alguns até regrediram.
ao invés de avançar no conhecimento de Deus, regrediram no conhecimento de Deus, deixaram de andar com Deus, andando na verdade, na alegria, num relacionamento com Deus que vai crescendo, que vai amadurecendo, e a gente vai conhecendo a Deus. Então, precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós vamos crescendo, para que nós vamos aumentando a nossa paz, a nossa segurança. E para andar com Deus, é preciso se separar do pecado também, é para ter uma comunhão que impacte positivamente a vida das outras pessoas, confiando no Espírito Santo, colocando a nossa vida à disposição de Deus, lendo a palavra de Deus, e desta maneira nós vamos crescendo, vamos amadurecendo na fé, no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a ouvir atentamente a palavra de Deus, a ouvir Jesus. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, eles ouvem uma voz do céu, o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. O que Deus está dizendo para os discípulos ali? Ouçam Jesus, ouçam Jesus. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Quando Cristo começou a pregar, e Ele vai introduzir ali a parábola do semeador, Ele diz às multidões que estão ali: ouvi-me. O semeador saiu a semear. Jesus chama a atenção das pessoas que estão ali para ouvi-lo. E outra oportunidade, Jesus vai dizer, Marcos 7,14, que Jesus, chamando a multidão para perto de si, Jesus disse: ouvi-me todos vocês e compreendei. Jesus chama as multidões para ouvi-lo e para compreendê-lo. Irmãos, nós precisamos ouvir Jesus, mas compreender o que Ele tem para nos ensinar. Esta é a vida cristã, é a caminhada. E Deus tem falado ao longo da história. Diz o escritor aos Hebreus, capítulo 1, que Deus, havendo antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus tem falado desde a antiguidade. Deus falou com Adão, Deus falou com Eva, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, Deus falou com o apóstolo João na ilha de Pátimos, Deus falou com muitos outros e continua falando. Deus continua falando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A história da igreja está repleta de testemunhos de vezes que Deus falou com homens, que Deus direcionou homens para fazerem a sua obra. Deus falou, Deus continua falando. Mas o que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus? Por que temos deixado de ouvir a voz de Deus? Porque nesses tempos modernos, não é? Artigos de notícias, programas de televisão, conselhos de amigos, às vezes são mais influentes para as nossas vidas do que a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a Escritura, nós podemos ser facilmente enganados e ficarmos à deriva e em pecado. Eu não tenho nada contra a caixinha de promessa, não é? Dos textos das promessas de Deus, e a Bíblia é um livro de promessas,
Mas ao longo do tempo nós vamos rejeitando aqueles textos que tratam do pecado, do nosso pecado. Nós não gostamos, nós ficamos preocupados, não é? E vamos descartando aqueles textos que vão ferindo a gente, ferindo o nosso coração. Hoje eu parei para ler a epístola de Tiago, e fui lendo alguns capítulos aqui, e fui apanhando tanto, que às vezes a gente tem até medo, fala, meu Deus do céu, como é que eu vou falar esses textos na igreja? Mas Deus fala conosco de todas as maneiras, Deus fala através da sua palavra, Deus ministra, e a gente precisa parar, tirar um momento para abrir a Bíblia e dizer, Deus, fale comigo, mesmo eu não gostando do texto, o texto ferindo minha mente, meu coração, minhas emoções, meus sentimentos, meus erros, mas é a palavra de Deus trabalhando em mim, trabalhando em nós, e nós precisamos parar para ouvir a Deus, ouvir a sua palavra. Às vezes nós deixamos de ouvir a Deus, porque tomamos decisões insensatas, escolhas pecaminosas que marcam a nossa vida, e quase sempre nos machucamos e machucamos pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vozes que nós costumamos a ouvir, ao invés de ouvir a voz de Deus, a voz da palavra de Deus, nós ouvimos a voz da tentação, ouvimos a voz da maioria, ouvimos a voz da dúvida, ouvimos a voz da ganância, ouvimos a voz dos mexericos, ouvimos a voz do desânimo, ouvimos a voz do preconceito, ouvimos a voz do medo, ouvimos a voz do comodismo e esquecemos de ouvir a voz de Deus. Mas para cada voz, para cada uma dessas vozes que você ouvir, o princípio da vitória é o mesmo: voltar para a palavra de Deus. Esse é o princípio da vitória. Não importa a voz que você esteja ouvindo ou tenha parado para ouvir, para ter vitória é voltar para ouvir a voz da palavra de Deus. Não apenas ler, mas meditar e deixar que o Espírito da verdade opere no íntimo, avivando a nossa consciência espiritual. Como ouvir a Deus? Leia a Bíblia, você vai ouvir Deus falar. Deus nunca vai dizer algo que contradiza a sua palavra. Deus nunca vai na contramão da sua palavra. Ouça o Espírito Santo. Um dos seus trabalhos, dos trabalhos do Espírito Santo, é guiar-nos na verdade. O Espírito Santo veio, Jesus disse que o Consolador viria para nos guiar na verdade. Então o crente cheio do Espírito Santo é guiado pela verdade. O Espírito Santo vai guiá-lo na verdade. Como ouvir a Deus? Orando. Orar é falar e ouvir a Deus. Leia pelo menos uma pequena porção da palavra de Deus todo dia e peça para Deus falar através da palavra. Deus vai falar com você. Deus nunca vai deixar você sem direção. Seja vigilante, busque a Deus para o Senhor revelar a você através das circunstâncias. E quando a vida te pegar de surpresa, pergunte a Deus o que Deus está querendo te ensinar com isso, querendo te ensinar com essa lição, porque Deus está sempre querendo nos falar. Deus está sempre querendo nos falar. Há um texto no livro de Jó, eu não anotei aqui, não vou lembrar o capítulo, mas diz que Deus fala, mas não há intérprete, porque Deus está sempre falando, Deus nunca deixou de falar, mas nós não interpretamos a voz de Deus, porque nós estamos tão ocupados com as nossas coisas e não conhecemos mais a linguagem do céu. Para ser intérprete, alguém para ser intérprete, precisa conhecer pelo menos duas línguas, né? A língua que é falada e a língua que ele precisa traduzir.
Então Deus continua falando, mas nós precisamos conhecer a voz de Deus. E nós já temos perdido ao longo dos anos essa sintonia com os céus. Irmãos, está na hora de nós voltarmos a ter sintonia com o céu, a aprender a ouvir a voz de Deus. Deus continua falando. Aleluia, Deus continua orientando, e se as portas se fecharem, Deus vai te guiar pelas portas fechadas, mas Deus vai continuar falando através de portas fechadas. Espere que Deus também te orienta através de outros. Às vezes Ele vai usar pais, amigos, familiares e até mesmo estranhos. Deus vai usar alguém para guiar, para falar com você. Só tome cuidado para avaliar tudo à luz da palavra de Deus. E então, o que eu quero aqui nesta noite é que você saia daqui com a garantia e a determinação de saber que Deus fala, e você precisa saber onde está Deus. A Bíblia diz que Deus está acima de todos nós. Deus está acima de todos nós. Diz o Salmo 115, dirão as gentes, os gentios, onde está o seu Deus? E o salmista responde no verso 3, o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Onde está o seu Deus? O meu Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus está acima de nós, acima da sua pessoa. Deus está acima de nós em sua singularidade. A Bíblia diz que não há outro, só Ele é Deus. Ele é único em entendimento. Deus compreende todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas em seu poder. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versos 19 a seguir. Ele diz que nós precisamos compreender qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Deus é exclusivo, diz o verso 21 ali, todos os principados. Jesus está acima de todos os principados, de todos os nomes. Verso 22, Ele está acima de todas as coisas. E não só neste mundo, mas também na eternidade. Ele está acima em louvor, em adoração. Deus está acima de todos nós. Mas Deus não está só acima, a Bíblia diz que Deus também está à nossa volta, para nos livrar. Deus está acima, Deus está à nossa volta, diz Salmo 34, verso 7. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus está ao nosso redor. Diz o Salmo 32, verso 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aleluia. Então Deus está acima, Deus está à nossa volta, para nos proteger também. Diz o Salmo 125,
Verso de número 2, que o Senhor está ao nosso lado, à nossa volta, para nos proteger. Salmo 125, verso 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Deus está em volta do seu povo. Glória a Deus. Se Deus está à nossa volta, você pode ouvir Deus. Ele não está distante, Ele está à nossa volta. Está acima, mas está também à nossa volta. Está também à nossa volta para nos proteger. Diz o Salmo 139, a partir do verso de número 3, que Deus está à nossa volta para cuidar de nós. Diz o salmista: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Glória a Deus. Então Deus está à nossa volta. Porque podemos ouvir Deus? Porque Deus está à nossa volta. Mas a Bíblia diz também que Deus está à nossa frente. Nosso Deus está adiante de nós para nos conduzir. Para nos conduzir como fez com o povo de Israel. Lá no Êxodo, capítulo 13, diz que o anjo do Senhor ia à frente do povo para conduzir de dia e de noite, para fazer o povo descansar. Oh, glória a Deus! Deus está à nossa frente, irmãos. Às vezes pela nossa incredulidade, nós não conseguimos enxergar que Deus está à nossa frente. Mas se não fosse Deus estar à nossa frente, nós não estaríamos aqui. Você não teria vencido as batalhas que você venceu, é porque Deus está à sua frente. Deus está à sua frente, para te conduzir como conduziu o povo de Israel. Mas há um texto interessante também, em Números, livro de Números, capítulo 10. Quando, verso de número 10, 33. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. A arca representava a presença do Senhor, e a arca esteve diante do povo, caminhando 3 dias, para lhes dar lugar de descanso. A presença do Senhor estava na frente do povo,
para conduzir o povo ao lugar de descanso, para lhes buscar lugar de descanso. Irmãos, a presença de Deus é que nos faz descansar. Quando Moisés está no monte, recebendo de Deus as leis, as tábuas da lei, os mandamentos, de repente, depois de 40 dias lá no monte, Deus diz para Moisés assim: desce, porque o teu povo pecou. Eles criaram lá bezerros de ouro e profanaram o meu nome. Então, Moisés desceu. E quando chega no arraial, ele percebe, ele vê que ali o povo estava adorando bezerros de ouro, não estavam mais adorando a Deus. Moisés, indignado, quebra as tábuas da lei, quebra os bezerros, moe aquilo tudo, e enfim, fica muito triste com tudo que ele vê, e ele de novo sobe ao monte para falar com Deus. E Deus diz a Moisés: Moisés, o teu povo. É interessante como Deus trabalha, né? Deus diz para Moisés: o teu povo. Deus não diz o meu povo. Deus diz: o teu povo pecou, e eu vou matar teu povo. E eu vou fazer de você uma nação maior do que eles. Moisés diz a Deus: Senhor, o povo é teu, e se o Senhor matar, o teu nome vai ser blasfemado entre as gentes. Eles vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito, mas não pôde sustentar no deserto, e o teu nome ficaria zombado entre as nações. Então poupa, Senhor, eu te peço, o teu povo. Deus diz para Moisés assim: você achou graça diante dos meus olhos. Eu vou fazer o que você está pedindo. Por amor de você, eu não vou matar o povo. Mas não vou mais com você. O meu anjo irá diante de ti para te conduzir pelo caminho. E eu sempre penso assim, que Moisés é um homem que tem uma intimidade muito grande com Deus, porque qualquer um de nós ficaria feliz com a presença do anjo. A gente iria dizer assim: oh, glória a Deus, o anjo de Deus está comigo. Menos Moisés. Moisés diz: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aqui eu estou na tua presença e eu quero ficar na tua presença. Não me faça sair daqui sem a tua presença. Deus diz: oh Moisés, você achou graça aos meus olhos? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Glória a Deus, a presença do Senhor nos faz descansar. Mas de novo, Moisés volta a falar com Deus e diz: ah, Senhor, não tires com o teu servo, se achei graça aos teus olhos, faze-me, peço-te, ver o teu rosto. Moisés quer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E Deus diz: Moisés, isso é impossível. Homem nenhum viu o meu rosto e sobreviveu. Mas como achaste graça aos meus olhos, entra na fenda da rocha, tem um buraco ali, se esconde e eu vou passar diante de você. Você verá a minha glória passando diante de você. Você me verá pelas costas, todavia minha face não se verá, porque seria insuportável para o ser humano. E ali fica Moisés na fenda da rocha, e Deus passa com a sua glória, e o resplendor da glória toca em Moisés, e quando Moisés desce do monte, o povo não consegue olhar para Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava como a luz do sol, de maneira que o povo não podia fitar os olhos nele, tamanha era a presença de Deus na vida de Moisés. Irmãos, Deus está à nossa frente para nos fazer descansar. Por isso podemos falar com Deus, Ele está à nossa frente, aleluia, está diante de nós. Mas a Bíblia também diz que Deus está à nossa retaguarda. Observe, Deus está acima,
Deus está na frente, Deus está em volta, Deus está também na nossa retaguarda. Quando o povo de Israel estava atravessando o Mar Vermelho, os egípcios entraram logo atrás, naquela estrada aberta no meio do mar. Diz Êxodo capítulo 14, verso 19, que de repente o anjo do Senhor que estava na frente, passou para trás, para proteger o povo, para cuidar do povo. Aleluia, glória a Deus. Deus está acima, Deus está em volta, Deus está à frente, Deus está atrás. Nós estamos cercados com a presença de Deus. É por isso que nós podemos crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque Deus está perto de nós. Glória a Deus, aleluia. Quando somos tentados a voltar ou a desistir, Deus está na nossa retaguarda para dizer: meu filho, é para frente, não é para trás, não é voltando, é indo para frente. Glória a Deus pela presença bendita do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Diz o profeta Isaías, no capítulo de número 30, no verso de número 21, que os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Quando você quiser voltar, vai ouvir detrás de ti Deus falando: é para frente, meu filho. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, segue o caminho. Deus cuida também da nossa retaguarda, nos protegendo. Deus está atrás de nós. Aleluia. Como diz o salmista, naquele salmo conhecido, o salmo de número 23, o finalzinho do verso, o verso de número 6, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, lembra lá do verso primeiro? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O pastor vai na frente, mas atrás vem bondade e misericórdia. Jesus está na sua frente, mas na sua retaguarda tem bondade e misericórdia te seguindo todo dia. Nós chegamos aqui cercados de bondade e misericórdia. Se você parar para pensar só hoje, não precisa nem voltar muitos anos atrás, só no dia de hoje, quanta bondade e misericórdia de Deus já esteve te cercando. Aleluia, você foi cercado de bondade e misericórdia hoje, neste dia, bondade e misericórdia te cercou. Jesus na frente, bondade e misericórdia atrás. Glória a Deus. Claro que o Salmo 23 é uma analogia do pastor, né? Davi era pastor de ovelhas, acostumado com a labuta do campo, e havia, naquele tempo, cães que ajudavam o pastor no trabalho do campo, que o pastor ia na frente, os cães adestrados vinham atrás, protegendo as ovelhas dos lobos, dos chacais. Então Davi faz esta analogia: o Senhor é o meu pastor, Ele está na frente, mas tem dois cães poderosos de Jeová, chamado bondade e misericórdia, que estão protegendo na retaguarda. Glória a Deus. Deus está acima, Deus está do lado, Deus está na frente, Deus está atrás. Oh glória, nós somos cercados por Deus todo dia. Aleluia, oh glória a Deus. Deus vem bem atrás de nós, com ânimo para a viagem. Por isso nós podemos conhecer a Deus. Deus está sobre nós, irmãos. Deus não vai nos desamparar. Deus não vai deixar, Deus não vai permitir que nada
e nem ninguém nos atinja. Esta é uma promessa de Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de número 28. Dizendo que nós somos ovelhas. Verso 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna. E nunca, de novo, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Glória a Deus, aleluia, oh aleluia. Nós somos ovelhas de Jesus, estamos na mão do Pai, e o Pai é maior que todos. Não há ninguém maior do que Deus. Você está na palma da mão de Deus, e Deus é maior do que todos. Não há ninguém maior do que Ele. Jesus está garantido aqui. Nunca hão de perecer, e ninguém há de arrebatar da minha mão. Nunca vai perecer, oh glória a Deus, nunca vai perecer, e ninguém, irmão, ninguém vai tirar da mão do Pai. Oh, como nós podemos e precisamos conhecer melhor a Deus, esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, aleluia. Deus não vai nos deixar cair. Oh, glória a Deus, a nossa esperança está edificada em nada mais do que o sangue de Jesus. Oh, aleluia, nós precisamos confiar plenamente no nome de Jesus, em Cristo, que é a rocha sólida, aonde nós estamos. Todos os outros solos são areias movediças, mas Jesus é a rocha, aonde nós estamos firmados. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus está conosco, assim como estava com todos os outros personagens na Escritura. Com Abraão, Deus estava com Abraão, com Isaque, com Jacó, com José. E há muitos textos bíblicos aqui, que eu não tenho tempo para tratar de todos, mas a Bíblia diz que Deus estava. Pega lá, você vai encontrar Deus estava com Abraão, Deus estava com Isaque, Deus estava com Jacó, com José. Então é extraordinário quando a gente lê a história de José. José vai parar no poço, lá, né, vendido pelos irmãos, e você vê lá, lendo assim, está escrito lá, e Deus estava com José. Ele sai dali, é vendido para os ismaelitas, levado para o Egito, chega lá, vai parar na casa de Potifar, e você lê, e Deus era com José. Ele é caluniado, vai parar na cadeia, na prisão, e você lê, e Deus era com José. Glória a Deus, não importa onde o servo de Deus está com ele. Deus está com ele, glória a Deus. Deus estava com Moisés, você vai ver isso no livro do Êxodo. Deus estava com Moisés, chega lá no deserto, do outro lado do Monte Horebe, pastoreando as ovelhas do seu sogro, você vai ver, Deus chegou lá, numa sarça que queimava e não se consumia, lá estava Deus, do outro lado do deserto, Deus foi buscar Moisés. Deus estava com Josué, aleluia. Quando ele chega em Canaã, ele vem rodear a cidade de noite. De repente, quando ele vira para trás, ele vê um soldado com uma espada na mão. Imediatamente Josué saca da sua espada e diz: você é dos nossos ou é nosso inimigo? E aquele soldado diz: eu sou o anjo do Senhor, eu estou aqui para cuidar de você.
Aleluia. Josué cai de joelhos diante do anjo e diz: ah, Senhor meu e Deus meu. De noite, rodeando a cidade, o anjo do Senhor estava com a espada protegendo Josué. Glória a Deus. Deus estava com o salmista, e Davi vai cantar isto no Salmo 46, dizendo: o Senhor é o meu rochedo, a minha salvação. Aleluia. Ele estava com os discípulos. Jesus vai dizer isso em Mateus 28, verso 20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Estava com Paulo, mesmo na prisão, nas aflições, Jesus estava lá. Lembra do navio quebrado, despedaçado? Já fazia 3 dias que ninguém comia, porque todos haviam perdido a esperança da vida, da sobrevivência. Eram náufragos. Mas pela manhã, no meio de 276 pessoas que estavam a bordo do navio, Paulo se levanta no meio deles, pega o pão, parte o pão, dá graças a Deus e diz a eles: podem comer, porque o Jesus a quem eu sirvo esteve comigo esta noite e me garantiu que ninguém aqui vai morrer. Aleluia, glória a Deus. E diz que a tripulação toda recobrou o ânimo. Jesus não abandona no naufrágio. Glória a Deus. Deus estava com os jovens hebreus lá na fornalha. Daniel capítulo 3 narra a história. Eles foram lançados na fornalha, mas o rei se levanta e vê que não eram 3, eram 4 que estavam passeando lá no meio do fogo. No meio do fogo, lá estava Deus. Glórias ao Senhor. Deus está acima, Deus está ao redor, Deus está na frente, Deus está atrás. Mas há algo mais impressionante, que a Bíblia diz que Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Aleluia. Jesus diz em João capítulo 14, versos 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Oh, aleluia. Diz o apóstolo Paulo: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Ele habita em vocês. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Mas eu comecei falando sobre ouvir Deus. Então, qual é a postura apropriada para ouvir Deus? Se Deus está acima, Deus está ao redor de nós, à frente, atrás, dentro de nós, nós podemos ouvir Deus. Deus está perto de nós. Medite sobre a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Lenta e cuidadosamente, leia uma sessão mais a mais. Deus vai falar com você através da sua palavra. Deus vai ministrar ao seu coração através da palavra. Tenha uma vida de devoção. Enquanto você lê a palavra, peça para Deus aplicar a palavra à sua vida. Deus está dentro de você e vai ministrar ao seu coração. Qual é a postura apropriada para ouvir Deus? Tendo submissão. Esteja disposto a obedecer o que a palavra de Deus ensina. Aleluia. Tenha uma vida de expectação, expectativa, que Deus vai falar conosco. Quando você chegar diante de Deus, chegue com essa expectativa: Deus vai falar comigo, Deus vai ministrar ao meu coração, Deus vai me orientar, Deus vai falar comigo. Chegue com essa expectativa. Aleluia. O texto que lemos aqui, alguns não têm mais expectativa que Deus fale. Mas, meus irmãos,
Eu ainda creio que Deus fala. Deus ainda fala. Nós precisamos ser mais crentes, mais espirituais. Nós precisamos ainda ter desejo de ouvir a voz de Deus, porque Deus ainda fala. Nós às vezes vivemos uma vida fria, apática. Ao invés de nós sermos mais espirituais, estamos mais carnais. Mas Deus ainda fala, Deus ainda ministra, Deus ainda trabalha em nós. Ele está em nós para falar conosco. Nós precisamos ter esta expectativa. Deus vai falar, Deus vai falar. Eu preciso vir com os meus ouvidos na expectativa de ouvir Deus falar. Seja na minha casa em oração, seja lendo a Bíblia, seja caminhando, Deus tem a direção para as nossas vidas. Aleluia. E às vezes, para ouvir Deus, precisa também de uma atitude paciente. Em decisões importantes, às vezes a gente precisa, é necessário orar por semanas antes de compreender o que Deus está dizendo. Nós somos às vezes muito afoitos nas tomadas de decisões da vida, e às vezes a gente precisa parar. E se Deus não te respondeu de um primeiro momento, num segundo momento, em uma semana ou duas, talvez Deus esteja querendo que você pare um pouquinho. Talvez Deus esteja querendo ter uma conversa mais perto com você. Porque nós não perdemos nada quando Deus não nos responde no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Nós não estamos perdendo nada. Deus quer a gente perto dEle. Deus quer que nós cheguemos com o coração quebrantado diante dEle. Às vezes precisamos de paciência. Aleluia. Não há nada neste mundo que se compare a ouvir a voz de Deus, o soberano do universo que detém todo o poder. Ele tem todos os recursos para atender todas as necessidades que você tem. Você não quer conhecer intimamente esse tipo de pessoa que temos, um Deus presente, um Deus que está conosco? Você pode simplesmente estar disposto a ouvi-lo. Ele está perto de ti. Aleluia. Como diz o escritor aos Hebreus, a salvação está tão perto de nós. Está na nossa boca e no nosso coração. Aleluia, oh glória a Deus. Se confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer de coração, a salvação está ali, está junto. Glória a Deus, está perto de nós. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Está perto de nós, está acima porque Ele é grande, está à nossa frente porque dirige, está ao nosso redor para nos guardar, está na nossa retaguarda para nos proteger, está dentro de nós para ministrar na nossa vida a hora que precisamos. Não sei em que aspecto da vida você precise que Deus fale, mas nesta noite Deus quer falar com você. Aleluia. Peça a esse Deus que está perto de você para ministrar sobre a sua vida esta noite. Peça a esse Deus que está presente aqui conosco para dar a direção que você precisa. Ele está conosco. Aleluia. Ele está à sua frente, Ele está à sua retaguarda, Ele está ao seu lado, Ele está acima, Ele está dentro de você. Fale com Ele esta noite. Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Ouça a Deus. Não seja ouvinte esquecido, mas aplique a palavra de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Há pedidos de oração e nós vamos orar por Valdir e Elisa, Gustavo e família, Geni e família, família Torres está de luto, Jaci Souza e família. Estaremos orando por todas estas pessoas, também pelos irmãos que entregaram dízimos à casa de Deus esta noite, irmão Rodrigo e família, Maria de Jesus da Silva, Alair Javorski. Todos esses irmãos são alvos das nossas orações nesta noite. Se mais alguém precisa de oração, vamos orar juntos. Temos um Deus presente, um Deus que está conosco. Aleluia, um Deus que está conosco e está pronto para ouvir você. Aleluia, conheça mais de Deus, queira mais deste Deus.
esteja com expectativa, com ouvidos abertos, porque Deus quer falar com você. Conheça a Deus, conheça o Senhor, conheça a sua palavra, deixe Deus ministrar. Deus não está distante, Ele está perto de nós, está perto de você, está conosco aqui esta noite, para abençoar a sua vida, e para trazer a bênção que você precisa. Ore, fale com Deus agora, aleluia, com fé, não duvidando, creia que Ele existe, creia que Ele está conosco, creia que Ele está aqui. Fale com Deus, com fé agora, aleluia, e deixa Ele falar ao seu coração. Oh, aleluia, oh, glória, aleluia, eu sinto a presença dEle aqui. Aleluia, oh glória, e Deus dará respostas. Alguém necessitando de uma resposta de Deus esta noite, Ele está aqui para falar ao seu coração, para ministrar a sua alma. Oh aleluia, antes de você sair por esta porta esta noite, Deus já estará ministrando ao seu coração a resposta que você precisa. Fale com fé com Ele agora em oração. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus presente, um Deus que está conosco, um Deus que fala. Ah, Senhor, e como é bom ouvir, Senhor, a Tua voz, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, como é bom saber que o Senhor ministra as nossas vidas, ao nosso coração. Como é bom saber, meu Deus, que podemos falar contigo, sendo nós pequenos, fracos, frágeis, falhos, falíveis. Tu és, Senhor, é o Deus eterno, Deus poderoso, mas que se importa conosco, Senhor. Ah, Pai, e nesta noite, Senhor, neste culto, enquanto os Teus filhos, Pai, falam contigo, ouve-os, ó Senhor, responde-os, ó Senhor, por misericórdia eu te peço. Onde houver, Senhor, uma necessidade agora, Tu és o Deus presente, o Deus que está conosco. Ouve, Senhor, as orações dos Teus filhos, os pedidos de oração que nos chegam aqui, Senhor. Tu és poderoso para responder, Tu és poderoso para abençoar estas vidas, Tu és poderoso para trazer a bênção, a paz, a vida daquele que precisa, Senhor. Ministra em cada vida, Senhor, eu te peço agora, derrame a Tua bênção sobre cada casa, cada lar e cada família, Senhor. Responde, Senhor, os Teus filhos, aos seus clamores, aos seus pedidos, Senhor, pois Tu és o Deus que está conosco, está em nós e conhece, Pai, as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Somos carentes, meu Senhor, e dependentes da resposta do Senhor. Dirige-nos, ó Senhor, por Tua graça, por Tua bondade e por Tua misericórdia. Assim eu oro, Pai, abençoando o Teu povo esta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E dizemos juntos: Deus vos abençoe em nome de Jesus.